E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos tratar dos diagramas de fase das substâncias e do experimento de John Tyndall. Conforme sabemos, experimentalmente, a maioria das substâncias tem seu volume aumentado após a fusão, ao passo que a água, o ferro, o bismuto e o antimônio não. Essas 4 substâncias sofrem fusão anômala, ou seja, o volume delas diminui após a fusão. No caso da água, essa redução volumétrica gira em torno de 10%. E para explicarmos melhor essa contração volumétrica no caso da água, basta observarmos a organização de suas moléculas no espaço nas fases sólida e líquida. Observe o quadro. Na fase sólida, as moléculas de água, através das ligações de hidrogênio entre elas, se organizam de forma hexagonal. Esses hexágonos se repetem tridimensionalmente. Já na fase líquida, com a quebra dessas ligações de hidrogênio, as moléculas de água ficam mais próximas entre si, ocupando um volume menor no espaço. É justamente este comportamento que explica o fato do gelo flutuar na água líquida. Na fase sólida, o volume ocupado pela água é maior. Consequentemente, o gelo possui menor massa específica e, portanto, ele flutua na água que se encontra na fase líquida. Muito bem? Conforme vimos anteriormente, é este comportamento que explica também a manutenção da vida marinha nos oceanos. Vamos agora reunir essas informações para que a gente possa construir de forma qualitativa os diagramas de fase para a maioria das substâncias e para substâncias anômalas. Conforme vimos há pouco, para a maioria das substâncias, o volume delas aumenta após a fusão. Consequentemente, uma elevação no valor da pressão dificulta essa expansão volumétrica, pois um aumento da pressão caminha no sentido de manter as moléculas mais próximas entre si. Logo, para compensar o efeito do aumento da pressão, eu elevo a temperatura. Sendo assim, para a maioria das substâncias na fusão, uma elevação no valor da pressão promove um aumento do valor da temperatura de fusão. Sendo assim, neste caso, pressão e temperatura são grandezas físicas diretamente proporcionais. Já para as substâncias anômalas, um aumento no valor da pressão caminha justamente no sentido da contração volumétrica, facilitando a fusão. Consequentemente, para substâncias anômalas na fusão, uma elevação no valor da pressão promove uma diminuição da temperatura de fusão. De forma que pressão e temperatura, neste caso, são grandezas físicas inversamente proporcionais. Sendo assim, a curva da fusão para a maioria das substâncias cresce para a direita. Já a curva da fusão para as substâncias anômalas cresce para a esquerda. Muito bem? Observe os gráficos e eu reforço. Neste caso, pressão e temperatura são grandezas físicas diretamente proporcionais, ao passo que, neste caso, pressão e temperatura são grandezas físicas inversamente proporcionais. Agora, tanto na sublimação quanto na vaporização, todas as substâncias exibem o mesmo comportamento. Na sublimação, a substância passa da fase sólida para a fase de vapor. Na vaporização, a substância passa da fase líquida para a fase de vapor. E não é novidade para ninguém que, na fase de vapor, as moléculas da substância ficam mais afastadas entre si. Portanto, o volume de todas as substâncias aumenta após cada uma dessas transições de fase. Se o volume delas aumenta, uma elevação da pressão dificulta essa expansão volumétrica, pois, eu reforço, um aumento da pressão caminha no sentido de manter as moléculas mais próximas entre si. Logo, para compensar o efeito do aumento da pressão, eu elevo a temperatura. Sendo assim, em cada uma dessas transições de fase para todas as substâncias, uma elevação no valor da pressão promove
uma elevação correspondente da temperatura da transição de fase que estiver ocorrendo. Vamos agora construir cada uma das curvas nos diagramas de fase. Portanto, a curva da sublimação. Nos dois gráficos, ela cresce para a direita, pois a pressão é diretamente proporcional à temperatura. A curva da vaporização também cresce para a direita, pois eu reforço, pressão e temperatura, nestes dois casos, são grandezas físicas diretamente proporcionais. Vamos agora escrever a fase da substância em cada região do gráfico. Aqui, em toda essa região, nós temos a substância na fase sólida. Entre essas duas curvas, nós temos a substância na fase líquida. Nessa região que eu aqui ilustro no quadro, nós temos a substância na fase de vapor. Aqui eu ilustro para reforçar a curva da fusão, que separa a fase sólida da fase líquida. Aqui a curva da sublimação, que separa a fase sólida da fase de vapor. E aqui a curva da vaporização, que separa a fase líquida da fase de vapor. Muito bem. Unindo essas três curvas, temos o ponto triplo da substância em questão. O ponto triplo fornece os valores de pressão e temperatura nos quais a substância se encontra em equilíbrio de fases, nas fases sólida, líquida e de vapor. Muito bem? Neste ponto, que eu aqui ilustro, mais à direita em cada gráfico, temos o ponto crítico. O ponto triplo é representado por PT e o ponto crítico é representado por PC. Neste ponto, você determina os valores de pressão e temperatura da substância de forma que, acima dessa temperatura crítica, representada no quadro por TC, a substância se encontra no estado gasoso ou simplesmente gás. Então, quando a temperatura é maior do que a temperatura crítica, a substância se encontra na fase de gás, conforme eu ilustro no quadro. E a partir da análise de qualquer um dos gráficos, você consegue compreender o seguinte: é impossível fazer a substância passar da fase de gás para a fase líquida simplesmente com um aumento de pressão se a temperatura da substância do sistema em questão estiver acima da temperatura crítica. Para fazer isso acontecer corretamente, você deve baixar a temperatura da substância para uma temperatura abaixo da temperatura crítica e, a partir daí sim, elevar a pressão, por exemplo, de forma isotérmica, para que ela atinja a fase líquida. Aqui também convém destacar que o termo condensação é utilizado quando a substância passa da fase de vapor para a fase líquida. E o termo liquefação é utilizado quando a substância ou o sistema em questão transita da fase de gás para a fase líquida. Muito bem? Observe no quadro mais uma vez a análise de cada um dos diagramas de fase. Vamos agora para o experimento de John Tyndall. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, enfim, temos o experimento do físico irlandês John Tyndall, que evidencia a diminuição da temperatura de fusão da água com o aumento da pressão. O experimento, relativamente simples,
consiste de uma barra de gelo, um fio de aço delgado, ou seja, um fio de aço suficientemente fino, e dois pesos, em que cada um possui massa mzinho. Na região de contato do fio com o gelo, região de extensão L que eu ilustro no quadro, ocorre um aumento da pressão. Consequentemente, a temperatura de fusão da água diminui, logo ela sofre fusão. Ao passar para a fase líquida, isso permite a passagem do fio de aço. Ao passar por determinada região, por determinada extensão, a pressão se regulariza novamente e com isso a água se solidifica. Logo, o fio consegue atravessar toda a extensão da barra de gelo sem cortá-la ao meio. E esse fenômeno de fusão, seguido de solidificação espontânea devido a essas variações de pressão, é conhecido como regelo. Enfim, se você quiser determinar a massa mínima que cada peso deve ter a fim de que o fio atravesse toda a extensão da barra de gelo sem parti-la ao meio, basta recorrer à expressão P vezes L vezes D dividido por 2G. P representa a pressão de fusão do gelo, L é o comprimento de contato do fio de aço com a barra de gelo, D é o diâmetro do fio de aço, que deve ser suficientemente pequeno, e G representa o módulo da aceleração da gravidade local. Observe mais uma vez no quadro os diagramas de fase, o experimento de Tyndall. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.